Olá, gente! Mais uma vez o projeto Escola para a Paz está aqui com a quarta live dessa série que iniciamos nessa última segunda-feira com os nossos especialistas que fazem parte, né, desse projeto Escola para a Paz, que é um projeto tão grandioso que eu tenho muito orgulho dele e que está trazendo para vocês essa semana essa oportunidade de ouvir cada especialista do projeto falando um pouco do tema que eles tratam. O projeto Escola para a Paz iniciou agora um projeto de aulas online a pedido de muitos de vocês por conta de não ter tempo de sair para assistir uma aula ao vivo, né, presencial. E, e a gente sabe que de um tempo para cá isso se fez necessário. Então, por conta disso, nós agora criamos as aulas online, né, numa plataforma bem bacana e que falam de vários assuntos, todos voltados à educação dos filhos, todos da sua área. Então, por isso que a gente está trazendo cada um deles em cada dia da semana, para que eles falem um pouco, né, para vocês sobre esse tema tão desafiador hoje em dia, né, de ser pai e mãe. E eu queria começar falando um pouco sobre esse projeto, né, por que ele se iniciou, por conta mesmo, né, de uma experiência minha de vida, de eu atender famílias voluntariamente, mas que as minhas orientações eram muito validadas, davam muito certo. E aí foi essa questão de todo mundo falando para mim, por que você não amplia, né? Por que você não dá acesso para mais pessoas estarem te ouvindo, tal? Então o projeto acabou surgindo por isso. Então, o projeto, como eu volto a falar, ele é construído com vários especialistas, porque cada um na sua área, porque um complementa o outro, né? Então, a gente tem que ter, sim, a parte científica das coisas, né? As psicólogas que falam um pouco mais dentro mesmo da área, para que vocês possam ter um pouco mais de orientação e informação sobre todos os aspectos que envolvem a educação das crianças no dia a dia. Bom, eu tenho como primeira formação o direito, mas sempre paralelamente eu trabalhei com famílias, né? E claro que acabou o projeto me levando a só ficar com isso, porque aí toma um pouco mais de conta e é uma coisa que me dá muito prazer e eu gosto muito mesmo por conta dos resultados que a gente obtém. Então, é por isso. Bom, então vamos começar a falar, né, sobre o meu tema, que é crescendo juntos com respeito e confiança, né, fortalecendo vínculos afetivos, né. Eu faço muita questão de falar sobre vínculos afetivos, porque é agora na infância que a gente vai construir esse vínculo afetivo que vai durar pela vida inteira, né? Então, e nós, né, vocês, eu não, porque eu já sou avó, mas vocês, a maioria de vocês que estão aqui, os seguidores do projeto, ou seja, como eles forem, são pessoas interessadas, são pessoas que têm interesse de saber um pouco a mais. E essa geração é a primeira, vocês já devem ter ouvido, que estão tendo o privilégio de receber essas orientações, essas informações, esses alertas, né, para ajudar no dia a dia mesmo de vocês dentro de casa para lidar com essas crianças tão criativas, né? Elas são muito inteligentes e espertas. Bom, eu queria também deixar claro que eu sei que vocês ouvem muito por aí, hoje a gente tem muita coisa que às vezes até você fica, meu Deus, né? O que é isso que a gente está ouvindo, né? Tem muita gente que não tem a consciência do que está falando e muita gente fala assim, nossa, e agora vocês vão me ensinar como é que eu vou educar meu filho? Eu educo meu filho como eu quiser. Sim, inclusive eu costumo dizer isso, né? Porque cada casa, cada família vive em cenários diferentes. Então, assim, o que é importante para mim não é importante para você. O que para mim não tem combinado nenhum, é aquilo e acabou para você, você é um pouco mais flexível.
Então, assim, a gente tem que se adequar a tudo isso. E o projeto Escola para a Paz é isso, ele não te impõe nada, ele só simplesmente te orienta em algumas situações que a gente já está extremamente acostumada de ver no dia a dia, né? Eu e todos eles especialistas já tem uma carga de experiência muito grande em atendimento de família. Então, o que a gente traz é essas orientações frente ao que a gente ouve, não é? Alertas, né, do que vocês devem impedir, né, não falar algumas coisas assim. Então, assim, isso que eu quero deixar bem claro, a gente não está impondo nada para vocês, o nosso intuito é realmente ajudá-los, né? Eu costumo falar, que eu ouço muito de família, já ouvi muito, que às vezes elas vão fazer alguma coisa, parece que toca um sininho e fala, nossa, a Val me falou isso. Ah, realmente, vou fazer desse jeito e aí dá certo, modifica todo o contexto e toda a energia da casa. Bom, eu sei que todos vocês, né, ou a maioria de vocês estão muito preocupadas com isso, né, de conquistar essa educação que vocês tanto desejam, né, mas que as crianças tenham disciplina, mas que esse afeto sempre continue. Esse afeto que a gente tem que respeitar a criança pelo que ela é. A criança tem que ser criança o tempo todo. O adulto da relação somos nós, os pais. As crianças estão aprendendo com nós. Nós que temos que mostrar o caminho de como as coisas funcionam, de como as coisas têm que ser corretas. E eu sei que é muito trabalhoso, não é fácil. Então, mais uma vez eu falo isso para vocês, né? Mas aí eu queria falar uma coisa para vocês que talvez não agrade muito vocês e talvez vocês não concordem. E aí até vou pedir aqui, como hoje eu tô sozinha, que vocês podem perguntar à vontade, tá? Eu vou lendo aqui, dentro do possível, eu vou respondendo. Então, eu peço, por favor, façam perguntas, porque até vão me ajudar a esclarecer mais as coisas com vocês. Bom, vocês sabiam que a maioria do comportamento dos filhos de vocês é de reflexo de vocês próprias? Queria que vocês refletissem nisso. Por que eu falo isso? Porque nós somos a administradora da casa. Então, assim, tem momentos que a gente tá mais irritada, mais preocupada, mais nervosa, não é? Todos nós temos várias preocupações na vida. E tem momentos na vida que a gente tá um pouco mais calma, mais tranquila, mais alegre. Vocês concordam comigo? Todos nós somos assim. Isso influenciando em todo o contexto da casa, até a gente lidar com a criança. Vou dar um exemplo. Se eu tenho alguém para me ajudar nos afazeres da casa, do dia a dia, né? De cuidar da casa, vamos por só isso. E a criança está comendo e derruba um suco no tapete, ou derruba uma comida no chão, e você tem quem te auxilie, claro, você vai falar para a criança tomar um pouco mais de cuidado, tal, mas vai ficar por aí. Agora, se você tiver que limpar aquele suco, se você tiver que recolher o arroz e ainda você tiver atrasada para um compromisso, claro que a gente não vai ter a paciência que a gente teria se a gente tivesse com um horário bom e tivesse alguém para ajudar a gente. Mas vocês concordam comigo que a criança não tem nada a ver com isso? E a gente se lida com o problema dependendo da situação? Pois é. E a criança, claro, percebe isso. Tanto que muitas das coisas que acontecem conosco no dia a dia, a criança percebe tanto que ela fala assim, ixi, hoje a mamãe tá brava. É melhor eu pedir pro papai que tá mais tranquilo. Ou vice-versa. E a criança sabe lidar com tudo isso. Então, quando eu falo no curso sobre paciência, é fundamental. Não tem como você educar um filho, educar uma criança sem a tal da paciência. Quando a gente tem um bebezinho, a gente não tem que ter paciência de trocar fralda. Às vezes acabou de trocar e o nenê solta um pouquinho de leite e fica tudo azedo e você tem que trocar de novo. Você tá quase saindo, o nenê faz um xixi, um cocô, você tem que voltar e trocar de fralda.
não é? Você acorda 3 em 3 horas, sei lá quanto de madrugada, para cuidar daquele nenê, para dar de mamar. É tudo paciência, que faz parte da maternidade. Então a gente precisa continuar tendo essa paciência quando eles forem crescendo. Não tem como. Porque quando falta paciência, acaba faltando o respeito que a gente quer tanto ter pelas crianças. Porque a gente acaba gritando, a gente acaba respondendo torto, a gente consegue não dar muita atenção, tudo por conta da tal paciência. E essa falta de paciência é por tudo isso que eu comentei com vocês, por todas as nossas responsabilidades, por todas as nossas preocupações. Então a gente precisa se avaliar, a gente precisa tomar um cuidado e ficar em alerta conosco mesmo. Eu queria até que vocês agora fizessem uma reflexão e pensassem em vocês quando vocês eram crianças. Quando vocês eram crianças, em alguma coisa que vocês lembram que fez alguma coisa errada, que não devia, se vocês foram castigadas ou não. Gostaria muito de vocês pararem um pouquinho aí e pensarem. Tenho certeza que a maioria de vocês, vocês vão lembrar de alguma coisa. Então, e eu queria até que vocês lembrassem do que aconteceu com aquela coisa errada, né? A mãe de vocês acolheu, explicou que não deveria ter feito aquilo, conversou direitinho com vocês, aquela conversa ativa, amorosa, explicando o porquê daquilo não pode ser, ou talvez vocês ficaram de castigo, ou levaram alguma punição. Como vocês se sentiram? Então, assim, a minha preocupação é essa. Eu gostaria muito que os filhos de vocês se tornassem adultos amorosos e que tivessem muitas memórias boas e afetivas. Eu lembro que eu conversei com uma amiga minha, um pouco mais nova que eu infelizmente preciso falar para vocês que foi uma exceção de toda a minha experiência em atendimento. Que ela falou para mim, quando eu perguntei isso para ela, ela falou: Val, eu tenho tantas lembranças maravilhosas com a minha mãe. Minha mãe fazia tudo tão encantador para nós, nos ajudava tanto assim a brincar ou a montar alguma coisa. Enquanto a gente acabava, ela ia fazer as coisas dela, mas era sempre com tanta delicadeza, com tanto carinho, que eu só tenho lembranças boas. Eu não lembro de ter ficado de castigo e nem ter levado um tapa, sei lá o que pode mais ter. Então, assim, eu até falei na época para ela, falei: nossa, você é a primeira pessoa adulta que eu ouço isso. Mas já ouvi também, eu apanhei e não morri. Até foi um papai que falou isso para mim num encontro pessoal, assim, né? Várias famílias, e ele me falou isso. E eu falei: ah, ok. Mas eu gostaria de saber qual é a sua afetividade hoje com essa sua mãe que você disse que te bateu e você não morreu. Ele ficou muito sem graça na hora e falou assim: ah, Val, eu não tenho muita afetividade com ela, né? Oi mãe, tudo bem? Vou visitar, tal, mas não tenho aquele afeto, aquela vontade de abraçar e beijar. Eu falei: pois é isso que eu quero falar para vocês. Por isso que eu falo que a gente tem que educar para o futuro também. Então eu quero que essas crianças, quando forem adultas, falarem como essa outra mamãe me falou. Eu quero só lembrar de coisas boas. A minha infância foi maravilhosa. Claro que eu não estou criando um mundo assim que, né, como falam, romantizar. Claro que não, gente. Isso nem existe. Mas o que eu quero é que tenha mais momentos de afetividade do que gritos. E é possível isso. Então, eu quero muito que vocês pensem nisso. E aí, quando eu falo também no curso sobre estilos parentais, muitos de vocês têm estilos parentais com crenças que vocês viveram nas suas infâncias. Como vocês foram criados. A educação de um tempo atrás era aquela educação autoritária. Porque o quê? Os pais entendiam que meu filho só vai me respeitar porque quem manda aqui sou eu. Cala a boca, engole o choro, fica aqui pronto.
e não dava nenhuma oportunidade da criança argumentar, questionar algumas coisas. E a criança realmente engolia todos os sentimentos, todos os choros, porque não tinha outra forma de lidar com isso. E hoje não, eu vejo isso em vocês. Vocês gostam muito de conversar com as crianças, porque as crianças hoje têm isso, elas têm muitas informações, né? Muito diferente de nós. Então, elas são questionadoras e vocês têm que achar bom isso, de elas questionarem tudo, porque isso também é educação. Vocês deixarem as crianças questionarem porque eu não posso sair lá fora, porque eu não posso comer esse chocolate agora, né? E o não só pelo não, hoje a criança não aceita mais. E que bom, né? Que a gente pode explicar o porquê das coisas. Eu não estou falando que você vai explicar uma vez só e vai dar certo. Não tem varinha mágica, gente. Não tem aquele pirulazinha aí que estão dizendo que a criança vai ficar boazinha. Não existe. Ainda bem que não, né? Que bom que você deixa a criança ser uma questionadora. Ela vai cada vez ficar mais inteligente, porque ela vai tentando compreender tudo que acontece ao redor dela, as coisas, né, como devem ser e como não. E somos nós que temos esse papel. Eu sei que muitas vezes é difícil. A criança me irrita, Val. Eu já falei milhões de vezes para ela e parece que ela não entende. A criança, ela vai tentar mais de uma vez para ver se muda a sua ideia. E muitas vezes ela consegue, não é verdade? Porque muitas vezes a gente fala, ai, pelo amor de Deus, para de falar, vai então, acabou, faz isso, o quê? Não é? A gente acaba fazendo isso. Mas, por outro lado, a criança, ela também tem que questionar para poder entender. Então, nós temos que ter esse papel de explicar as coisas, do que é, que não é. E, às vezes, hoje, amanhã, depois de novo, sem problemas. É assim que a gente está educando ela. Porque conforme elas vão compreendendo e entendendo, elas vão assimilando aquilo. Até um momento que elas vão entender e nem vão te perguntar mais e já sabe daquela rotina que é tão importante para vocês. Eu não vou falar que na nossa época a educação autoritária não foi boa. Naquela época foi, porque eles não tinham uma orientação diferente, né? Por isso que muitos de nós adultos hoje temos tantos ressentimentos, tantas mágoas, né? E às vezes procuramos até terapia para poder resolver algumas questões do passado por conta da nossa infância. Então, assim, por que eu me preocupo tanto? Porque é a infância que vai construir nós como somos adultos. Então, assim, olha o papel que nós temos como os pais, né? De poder dar para essa criança toda a orientação necessária com paciência, com acolhimento, né? Com amor. Quando eu falo acolhimento, que vocês também já ouviram falar muito, é sobre a criança, até a Egli, na segunda-feira, falou muito sobre a birra, né? Não é que a criança está querendo te desafiar, que criança mal educada, ai, que criança chata, ai, que mimimi. Não é. A criança não é um adulto que sabe lidar, ela não tem aquele crivo, né, do que está acontecendo, não. Ela está se sentindo super frustrada com aquilo. E ela só sabe demonstrar frustração chorando, gritando, se jogando no chão. Eu costumo falar também, que vocês já devem ter me ouvido, quantas vezes nós, como adultos, tivemos vontade de se jogar no chão e gritar e falar, meu Deus, o que é isso? Não é possível que está acontecendo isso. Eu tinha certeza que ia dar certo, não sei o quê, e outras coisas mais dos nossos relacionamentos. Só que a gente não faz, porque nós somos adultos. Outra coisa que a gente não faz é maltratar, às vezes, uma pessoa de fora. Então, a gente engole, né, o sapo de muitas pessoas mal educadas que a gente encontra, mas a gente acaba ficando de boa. Mas esse de boa a gente às vezes não segura dentro de casa, né? E a gente acaba explodindo com as pessoas que mais a gente ama. Já ouviram isso? E a gente às vezes acaba tendo um acesso nas crianças que a gente não deveria ter. E às vezes escapa, né? Palavras que a gente não deveria falar para eles. E aí quando acontece isso, o que eu queria falar para vocês também, ó, eu estou dando vários alertas para vocês. Peçam desculpa. A criança aceita desculpas. Quem não aceita desculpas é o adulto.
Então assim, ai filho, desculpa, a mamãe tá tão nervosa, acabei gritando com você, acabei respondendo mal. Por favor, eu sei que não é assim. Mas por favor, olha, não fala mais assim com a mamãe. Eu sei que você pode falar diferente e ponto. É assim que funciona. Então, voltando aqui, eu tô com uma colinha aqui porque eu não quero perder nada para falar para vocês. Um outro tema do curso que tá também, que é super importante, é sobre os construtores e barreiras da comunicação com os nossos filhos. O que são barreiras? Gritos, você responder gritando para a criança. Então, assim, a criança pergunta alguma coisa que você já está, às vezes, estressada por alguma coisa, você acaba gritando com a criança. Quem gosta de falar com alguém que só responde gritando? Quem gosta de sermão? Ah, porque eu já te falei, porque você fez de novo, ontem eu já te falei, você fez isso, e olha, eu não aguento mais. Ninguém gosta. E a gente faz isso com a criança. Ou a criança começa, mãe, você nem espera a criança falar alguma coisa, você já fala, já sei, foi você. Já sei que você perturbou teu irmão. Eu sabia, eu não te falei, deixa ele em paz. E às vezes não era nem isso que a criança vinha te contar. E a gente julga. E acontece isso muito com a gente, né, como adulto. Que a gente começa a contar alguma coisa e a pessoa que está ouvindo já quer adivinhar tudo que a gente vai falar. A gente já até tem preguiça de falar, porque não tem uma conversa aí, né? Ela já sabe tudo que eu vou falar, então tudo isso que eu estou falando para vocês são barreiras que afastam as crianças da gente. E a gente precisa trazer cada vez mais essa criança perto de nós. É trabalhoso, é desafiante, mas se a gente na infância conseguir construir essa comunicação afetiva, essa comunicação ativa com as crianças, nós teremos muito menos dificuldade quando eles se tornarem adolescentes. Que a doutora Janaína vai falar muito sobre isso amanhã. Por quê? Eles já estão tão acostumados a conversar com nós, já tem tanta intimidade, já tem tanta liberdade de falar com a gente o que precisa, que quando eles forem adolescentes, que os desafios serão diferentes e às vezes mais preocupantes até, posso até dizer isso, vocês terão acesso a ele e poderão orientá-los muito melhor. Então, assim, é nesse momento que vocês estão agora na primeira infância que vocês têm que construir toda essa comunicação positiva, comunicação afetiva com eles, acolher as dores deles. Ser empáticos com as crianças. Não é porque é criança que a dor dele é menor, não é? E às vezes a gente ignora a dor da criança. Exemplo, a criança vem falar que a amiguinha dela veio falar que não é mais amiga dela e ela chora, ela fica triste. E a gente jamais pode desprezar esse sentimento da criança. A gente precisa valorizar e falar, filha, quando eu era pequena também tive isso. Eu tinha uma amiga que eu gostava tanto, chegou de um dia para o outro, ela veio falar que não era mais a minha amiga. Eu também fiquei tão triste. Mas você acredita que daí 2 dias ela já era minha amiga de novo? A criança mamãe? Sim, porque criança tem isso. Ou porque quebrou a rodinha do carrinho. Ai, filho, deixa, não tem problema, você tem tanta rodinha aí, você tem tanto carrinho. Não, gente. Aquele carrinho é aquele carrinho. E aquela rodinha era muito importante para ele. Então, vamos pegar aquele carrinho, vamos falar, puxa, vamos levar lá aqui no mecânico, quem sabe a gente consegue arrumar esse pneuzinho. Fazem todo aquele trabalhinho, né? Eu não estou dizendo também sobre que vocês têm que estar disponível, né, 24 horas por dia pelos filhos, apesar que tem essa cobrança para vocês, né, gente? Impressionante. Hoje a mãe não precisa ser só mãe, né? A mãe tem que ser tudo, né? Recreadora, psicóloga, professora, tudo, né? Então, assim, não é isso. Eu só estou falando em momentos, né? Momentos de qualidade. Então, assim, Val, eu trabalho o dia inteiro, ou de home office, ou fora, ou eu tenho várias outras atividades para fazer, eu não tenho como. Mas, gente, durante todo esse período do dia, vocês têm que ter pelo menos uma meia horinha com eles, não é? Então, assim, pelo menos, gente, uma meia horinha. Nem se for na hora do banho. Serve? Serve. Faz uma brincadeira toda vez na hora do banho. Conversa. Se eles são pequenininhos, que eu gosto muito de falar com mães de pequenos da primeira infância.
Tem tanta coisa para fazer, coreografia, dança do chuveiro, os gizes para escrever no azulejo, e cada um faz um desenho. Então, assim, tem momentos que a criança nunca mais vai esquecer. Se a Val só tem o tempo de levar eles na escola e voltar, maravilha. Esse tempo de levar ou buscar na escola, também dá para cantar a música preferida, dá para amarrar um papelzinho e o papelzinho ficar voando e vocês fecharem o vidro. Dá pra gente começar a falar, vamos ver quem acha mais um carro vermelho. Então, assim, tem várias, né, atividades que vocês possam fazer que a criança adora e não é bobagem. Bom, o seu filho, ele tem que entender o que ele precisa que você queira que ele faça. E quando a gente ouve assim, ai, meu filho não me obedece, Valdete do céu, eu falo tantas vezes. Primeiro, também acho que vocês não vão gostar de ouvir isso. Eu odeio a palavra obediência. Obediência me reverte a uma situação que eu tenho que aceitar sem questionar. Para mim, ser obediente é isso. Então, eu não gosto dessa palavra obediência mesmo. Então, assim, se a criança sempre te obedecer e não questionar, se preocupe, porque não tá legal isso. Hoje em dia a criança tem sim que questionar e saber o que está acontecendo e por que tem que ser daquele jeito. Mesmo que você não vai mudar a ideia dele. Ótimo, né? Nós não vamos hoje na tia não sei das quantas, como estava combinado, porque eu tô sem carro. Ah, ele vai chorar, vai chorar, vai chorar, mas infelizmente não posso. Filho, o carro quebrou, não tem como, eu não tenho como pegar um Uber, eu não tenho carona, eu não tenho nada. E é isso que nós temos hoje. Vamos fazer outra coisa? O que você acha da gente brincar não sei do que você gosta não sei do que lá? Que tal a gente contar uma história? Que tal a gente ver um filme? Sei lá. Tem várias coisas que vocês sabem que a criança gosta. Então, a obediência, você tem que entender que também se uma criança obedece por tudo e não questiona, que adulto essa criança vai ser? Vocês querem que seja um adulto que não questione nada, que aceite tudo? Né? O que todo esse aceite sem questionar vai trazer para essa criança e para esse adulto? Eu sempre tive que obedecer e agora eu não posso questionar. Ah, tá bom. Ah, é para fazer isso? Tá bom, vou fazer. Ah, ok. E essa questão, eu preciso até alertar vocês que não faz parte dos temas de agora dos cursos online sobre abuso sexual infantil, mas cabe muito, porque os pedófilos, eles aproveitam desse tipo de educação, desse tipo que a criança é obediente para aproveitar. Porque sabe que a criança não vai questionar. Pense nisso. Então, assim, cala a boca, não conta pra tua mãe. Fica quieto. Ah, não abre a boca. Porque ele ouve isso do pai e da mãe, porque como eu falo nesse tema, depois se vocês tiverem interesse, vocês procuram lá no meu projeto, eles aproveitam porque eles sabem disso, que a criança é obediente. A criança é medrosa. E assim, quando eu falo medrosa, é que também o pedófilo vê dentro de casa que a criança é ameaçada, a criança às vezes fica de castigo e às vezes até apanha. Então ela fala, eu não vou contar para minha mãe, porque imagina, isso daqui é muito errado, e se eu contar eu vou ficar de castigo, vou apanhar e ela nem vai acreditar em mim. Então assim, cuidado com essa obediência que vocês querem tanto. Eu sei que não é fácil, volto a falar. É bem trabalhoso, é bem trabalhoso. Bom, que mais que eu queria falar para vocês? Nós estamos ainda no tempo. Quando eu falo para vocês que vocês precisam, se vocês querem mudar esse comportamento das crianças dentro de casa, vocês também precisam mudar os seus. Né? Porque se vocês estão fazendo tudo que vocês estão fazendo até hoje e ainda não conquistaram a educação que vocês querem tanto, né? Esse entendimento da criança que está difícil. Então, assim, somos nós que temos que mudar. Porque somos nós que estamos orientando eles.
Então, se nós estamos falando 1000 vezes a mesma coisa e não está dando certo, é porque nós precisamos mudar o nosso modelo. Precisamos mudar a forma que a gente fala com eles. A gente precisa mudar argumentos. A gente precisa mudar as linguagens nossas. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, terão muitas mudanças. Nós temos, assim, muitas crenças, né, que nós trouxemos, né, da nossa educação, né? Nossa, minha mãe me educou assim, eu vou educar assim. Pois olha, como eu sou uma pessoa boa hoje. Tem isso. Ai, não, Val, eu não quero educar meus filhos como meus pais me educaram. Nossa, eu sofri tanto, eu não quero isso hoje. Eu quero educar meus filhos de forma mais amorosa, mais acolhedora. Eu quero entender mais o meu filho. Eu quero ter esse afeto com o meu filho o resto da vida. Não é só na infância. Porque na infância, vocês que, claro, já são adultos, tudo, vocês sabem que na infância a gente pode fazer tudo quando for criança, né? Tudo eles têm que aceitar. Nós somos o comandante da casa. Aí vocês vão sentir uma diferença enorme quando eles ficarem adolescentes, né? Vocês vão ver essa diferença mesmo com o comportamento deles, com a forma que eles lidam com vocês, eles se afastam. Então, assim, se você conquistou esse afeto, esse acolhimento desde a primeira infância, como eu disse no início, tudo isso vai ficar muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Quero falar um pouco também agora sobre a questão da punição. Infelizmente, hoje em dia, ainda a gente vê muita criança sendo punida, né? E quando a criança é punida, o que eu quero dizer para vocês ela não deixa de amar a mãe e o pai, né? Ela deixa de se amar. Vocês já ouviram isso, né? Eu até tenho um relato, um filminho, porque a mãe filmou, eu já até falei isso em outro momento, que a mãe colocou a menininha de castigo. Então, a menininha não se portou como ela gostaria, então a mãe pôs ela de castigo sentadinha, até tá filmado, né? Sentadinha assim do lado da geladeira na cozinha, e lá ela ficou, sei lá Deus quanto tempo que aquela criança ficou daquele jeito. E aí o pai chegou, né, de trabalhar, sei lá o quê, e perguntou da menina. E aí a mãe já estava bem estressada e falou assim, ela tá lá de castigo, lá do lado da geladeira, vai lá ver com ela. Quando o pai chegou, falou, filha, o que você tá fazendo aí? Por que você tá aí? A menininha, claro, começou a chorar muito. Porque a mamãe não me ama, a mamãe não gosta mais de mim. Então, assim, pra ela não estava lá porque ela fez alguma coisa errada. Talvez ela nem lembre o que ela fez de errado. Ela estava lá porque a mamãe não amava mais ela. A mamãe não gostava mais dela. E isso chocou muito a mãe, porque a mãe nunca tinha ouvido isso dela. Então, claro, a mãe, a partir desse momento, tomou posturas totalmente diferentes, né? Não é essa educação que a gente quer dar. O castigo, a agressão física e até a psicológica, que eu acho que é até pior, ela só vai afastar as crianças da gente. Você vai tornar uma criança dependente, medrosa, ressentida, magoada. Então, veja bem, né? E as ameaças também, né? As ameaças que eu costumo usar o tempo todo e vocês nem percebem. Eu gostaria que um dia vocês gravassem a dinâmica do dia a dia de vocês, vocês colocassem o celular aí perto para depois vocês se ouvirem. Porque eu já fiz isso com outras mães e umas mães toparam e elas falaram, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. Falou. Então, assim, tudo é ameaça. Não vai sentar? Então você vai ver, se amanhã você não vai fazer não sei o quê. Você não vai almoçar, não vai comer tudo? Porque não sei o que, amanhã eu ia comprar, não sei o que, não vou comprar mais. Então, assim, é tudo ameaça. Então, a criança, coitadinha, ela vive muito, assim, sem saber o rumo dela, porque tudo ela é ameaçada. Então, às vezes ela acaba fazendo muito uma coisa, engolindo uma comida que já não cabia mais, só para ganhar o chocolate. E a gente, eu vou te falar outras formas que vocês poderiam falar isso. Filho, para você ganhar o chocolate de sobremesa,
Você precisa comer pelo menos mais um pouquinho. Ah, mais uma colherzinha, vai. Eu falei a mesma coisa e não ameacei. Filho, ó, lembra que a gente tem o combinado de ir no parquinho domingo? Pois é, para ir no parquinho domingo você tem que recolher tudo. Lembra que a gente combinou? Acabou de brincar, vamos recolher todos os brinquedos. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Então, a mamãe aqui tá falando isso, né? E ela ficou de castigo e nem sabe, ela nem entendeu o que aconteceu, né? Só teve um efeito negativo, isso mesmo. Super obrigada, viu? Então, é isso, gente. Então, o meu intuito nesse curso é demonstrar para vocês, né? Esses alertas, essas orientações, de forma alguma querendo falar para vocês, vocês têm que educar o filho de vocês. De jeito nenhum. Cada casa tem um cenário diferente, cada um tem os seus combinados e cada um sabe da vida de vocês. O nosso intuito mesmo é ajudá-los a lidar com tudo isso de forma mais acolhedora, mais amorosa, mais afetiva, né? E que esse afeto seja duradouro. Bom, eu vou encerrar aqui, mas antes eu queria falar, deixa eu ver, cinco alertas para vocês, importantíssimo. Quando foi publicado isso nos posts do Escola para a Paz, é impressionante eu falar isso para vocês. Se o projeto coloca alguma coisa que se refere à dor da criança, as pessoas se comovem demais. As pessoas leem, as pessoas interagem, né? Então, é impressionante. Então, eu vou falar isso. Quando a criança estiver nervosa, não fale com a criança gritando. O que menos a criança precisa no momento dela estar nervosa, estressada, é que você também grite com ela. Então é o momento, ou você espera se a criança se acalmar, ou você pergunta se ela precisa daquele abraço tão acolhedor, né, que cura tanto, né? Ou pergunta se ela quer conversar, mas nunca grite. Você imagina numa discussão de adultos, né? Se um grita, outro grita, outro grita, a gente não vai conseguir nenhum resultado, né? Tem a comunicação não violenta, né, Marisa? Eu sei que você está aí me ouvindo, que fala tanto disso, né? Então, é super importante. Então, por favor, fale com calma com a criança quando ela estiver nervosa, irritada. Outra coisa, você sabia que a mãe que você é hoje, ou será, viverá para sempre dentro do coração dessa criança? Queria muito que vocês pensassem nisso. A mãe que nós fomos, ou seremos, ou estamos sendo, vai viver no coração dessa criança pela vida inteira. Pense nisso, a nossa relação com as nossas mães, pais. Mais um. Não é justo exigir da criança que ela tenha calma se ela vive em um ambiente estressante. Pois é. Se essa criança vive num ambiente onde tem várias brigas, onde tem gritos diários, onde ninguém entende ninguém, ou então ao contrário, ou todo mundo faz o que quer na hora que quer, gente, não dá para você exigir da criança outra coisa, pois nós somos espelhos, nós somos exemplo desses nossos filhos. Então, pense nisso também, o importante que é esse ambiente que a gente vive e que a gente oferece para os nossos filhos. Mais uma. Não permita que o seu filho tenha medo de você, por favor. Os nossos filhos não podem ter medo da gente, de forma alguma. Nós somos os protetores dele. Então, aconteça o que acontecer, venha me buscar. Venha me pedir ajuda. Seja o que for. Mas mesmo aquilo que eu pedi tanto para ele não fazer, ele fez. Mesmo, ele tem que ter a confiança de te buscar e falar: mamãe, eu subi lá, que você falou para mim não subir, eu subi, quebrei o teu copo. Entendeu? Ele tem que ter essa confiança. Criança não pode ter medo de pai e mãe, de forma alguma.
Tem aquele ditado, né? Se teu filho tem algum problema, ele foge de você de medo de apanhar, de ficar de castigo, ele corre de você para pedir aquele acolhimento e aquela ajuda. Tem isso, né? Então, pensem nisso, pensem que essa criança vai ser adolescente, que esse adolescente vai se tornar um adulto. E o último, nunca negue seu colo para o seu filho quando ele estiver triste ou cansado. Não vire as costas para o seu filho de jeito nenhum. Por mais nervosa que vocês estejam, por mais cansadas que vocês estejam, não vire as costas. Eu falei, vai chorar pro lado de lá. Não quero ver você chorando. De jeito nenhum. Não virem as costas. Vocês têm que saber que o adulto da relação somos nós e ela simplesmente está sendo criança. E que vocês nunca esqueçam disso, por favor, porque é de extrema importância. Bom, eu acho que já falei demais, acho que já tá bom, né? Então eu convido vocês para conhecerem os nossos cursos online com todos os nossos especialistas. Nesse primeiro bloco nós temos 5 especialistas, então 5 cursos. Eles não são longos, eles são rapidinhos, são cursos de 30 minutos, que é dividido ainda, dá para vocês ficarem ouvindo e fazendo o que vocês quiserem, dirigindo e colocando para vocês ouvirem. E eu tenho certeza que vocês vão sair muito beneficiados com todas as orientações, com todos os alertas que nós damos nesses cursos, tá bom? E se tiverem interesse, dentro da bio lá do Escola para a Paz tem o link dos cursos e vão lá e tomam conhecimento de tudo. Ainda está na promoção que vocês vão comprar dos 5 especialistas pagando um só, mas infelizmente vai acabar. Bom, e aí eu aproveito e convido para a nossa última live dessa semana, que é com a doutora Janaína Nakahara. Ela vai falar sobre adolescência e o tema dela é Navegando pela Crise de Identidade na Adolescência. Gente, formidável, quem não precisa disso? Vocês que têm criança pequena, maravilha vocês ouvirem, porque vocês já vão se preparar, né? Porque quando você conseguiu conquistar todo aquele espaço da infância, resolveu todos os desafios, vão vir desafios diferentes. Então, nós precisamos se preparar. Então, acho que vale muito a pena amanhã vocês estarem conosco também, para ouvi-la, que eu acho que vai ser muito proveitoso, muito útil e muito interessante. Tá bom? Gratidão a todos que estiveram conosco até agora. Estou à disposição de vocês, como eu falo para todos os outros especialistas. Se ficarem com alguma dúvida, tiverem alguma questão, podem ir lá no post do meu post lá e fazerem as perguntas lá que a gente recebe e responde para vocês. Tá bom? Boa noite e obrigada pela atenção até agora. Tchau, tchau.